O estúdio estava impecavelmente iluminado, com um cenário sóbrio, elegante e acolhedor. Neymar entrou sorrindo, cumprimentando a equipe com seu carisma habitual. Ao seu lado, Frei Gilson mantinha sua expressão serena, transmitindo paz e tranquilidade. O apresentador ajustou o microfone e abriu a conversa com um tom leve. Hoje temos um encontro inesperado, mas muito especial. De um lado, um dos maiores jogadores de futebol da atualidade, um ícone mundial. Do outro, um homem de fé, seguido por milhões de pessoas que buscam inspiração espiritual. Vamos receber Neymar e Frei Gilson. A plateia aplaudiu enquanto os dois se cumprimentavam. Neymar exibia um sorriso descontraído, mas Frei Gilson, com sua presença calma, parecia já enxergar além das aparências. O apresentador deu início ao bate-papo. Neymar, sua carreira é um sucesso. Sua vida sempre está em evidência. Mas, ao mesmo tempo, vemos que sua trajetória pessoal é cheia de desafios, especialmente quando falamos de relacionamentos. Como é lidar com tudo isso? Neymar riu brevemente, cruzando os braços. Cara, é complicado. As pessoas acham que a vida de jogador é só glamour, mas ninguém vê o outro lado. A cobrança, a pressão, a dificuldade de ter uma vida normal. Nem sempre é fácil manter um relacionamento, ainda mais com tanta gente olhando para sua vida. Frei Gilson assentiu, observando atentamente cada palavra do jogador. E você acha que essa dificuldade vem do mundo ao seu redor? Ou das escolhas que você faz? Neymar franziu a testa levemente, sem esperar essa abordagem. Eu diria que é um pouco dos dois. A fama muda tudo, mas às vezes a gente também faz escolhas erradas. Frei Gilson manteve seu tom sereno. E essas escolhas te trazem paz, Neymar? O jogador piscou algumas vezes, surpreso com a pergunta. Ele parecia tentar encontrar uma resposta rápida, mas hesitou por um instante antes de responder. Paz? Cara, eu nunca parei para pensar nisso assim. O apresentador percebeu que a conversa estava tomando um rumo mais profundo e decidiu provocar uma reflexão. Frei Gilson, você acredita que, no mundo de hoje, manter um relacionamento fiel é um desafio? O Frei sorriu levemente antes de responder. O verdadeiro desafio não é a fidelidade em si, mas o que a pessoa valoriza. O mundo incentiva paixões passageiras, distrações, impulsos. Mas a fidelidade não é apenas sobre não trair. É sobre compromisso, respeito, honra. É sobre amar alguém de verdade, e não apenas nos momentos bons. Neymar olhou para o Frei, visivelmente interessado. E o que você acha que faz um homem ser fiel? Frei Gilson manteve a calma e respondeu com firmeza. O que faz um homem ser fiel é o entendimento de que fidelidade não é uma prisão, mas uma escolha de amor. Quem trai não engana apenas o outro, engana a si mesmo e carrega esse peso na alma, mesmo sem perceber. Neymar ficou em silêncio por um momento. Algo naquela resposta o fez refletir mais do que ele imaginava. O apresentador percebeu a mudança no clima e decidiu encerrar o primeiro bloco. Bom, o papo já começou intenso. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais essa conversa. Fiquem com a gente! A câmera focou em Neymar por alguns segundos antes do corte para o comercial. Seu semblante já não era mais o mesmo. E, no fundo, ele sentia que aquela conversa poderia levá-lo a enxergar algo que sempre tentou evitar. O programa voltou do intervalo, mas o clima no estúdio já não era mais o mesmo. Antes descontraído, Neymar agora parecia mais sério, mais introspectivo. Ele estava acostumado a dar entrevistas sobre futebol, fama e sua vida agitada. Mas essa conversa estava indo para um lugar que ele não esperava. O apresentador retomou a conversa com cuidado. Antes do intervalo, o Frei Gilson disse algo muito forte. Quem trai não engana apenas o outro, engana a si mesmo e carrega esse peso na alma, mesmo sem perceber. Neymar, você já sentiu esse peso? Neymar desviou o olhar por um instante, respirando fundo. Ele sabia a resposta, mas não queria dizê-la tão rápido. Cara, eu acho que todo mundo, em algum momento, já fez escolhas que depois se perguntou se foram certas. Eu já errei, não sou perfeito. Frei Gilson manteve o olhar tranquilo. E o que esses erros trouxeram para você? O jogador sorriu de leve, mas era um sorriso sem humor. Trouxeram problemas. Dor de cabeça. Muita exposição. Frei Gilson assentiu, mas insistiu na pergunta. E paz?
Eles trouxeram paz? Neymar ficou em silêncio. Ele passou a língua nos lábios, pensativo, e soltou um suspiro. Não! O Frei cruzou as mãos sobre a mesa. Porque os erros que ferem os outros também ferem a nossa própria alma. No momento podem parecer pequenos, podem até trazer prazer imediato, mas depois, o vazio sempre volta. Neymar assentiu lentamente. Ele sabia exatamente do que o Frei estava falando. O apresentador percebeu o impacto daquela troca de palavras e decidiu intervir. Frei, muita gente diz que ser fiel em um relacionamento, principalmente quando se é famoso, é quase impossível. O que o senhor pensa sobre isso? O Frei respirou fundo antes de responder. O mundo quer que a gente acredite nisso. Quer que pensemos que fidelidade é um fardo, que compromisso é uma prisão. Mas a verdade é que o amor de verdade não se mede pelo número de mulheres que um homem conquista, mas pela capacidade dele de amar uma só, todos os dias, apesar dos desafios. Neymar olhou para o Frei com atenção. Ele nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso dessa forma. O Frei continuou, agora olhando diretamente para o jogador. Neymar, me diz uma coisa. Se hoje você estivesse ao lado de uma mulher que realmente ama, e ela fosse completamente fiel a você, que te apoiasse em tudo, que te respeitasse em cada detalhe, você trocaria isso por uma aventura de uma noite? Neymar abriu a boca para responder rapidamente, mas parou. Ele precisou pensar. Respirou fundo e, depois de alguns segundos, disse em um tom mais baixo. Se fosse amor de verdade? Não. O Frei assentiu, satisfeito com a resposta. Então por que muitos homens trocam? Neymar passou a mão no rosto, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Talvez porque a gente só percebe o valor depois que perde. O Frei deu um leve sorriso. Exatamente. A traição destrói não apenas relacionamentos, mas a capacidade de confiar, de se entregar de verdade. E no final, o homem que trai acha que está ganhando algo. Mas, na verdade, está perdendo tudo. Neymar abaixou a cabeça por um instante, pensativo. O apresentador percebeu o peso daquela conversa e resolveu encerrar o bloco. Essa conversa está ficando cada vez mais forte. No próximo bloco, vamos falar sobre o verdadeiro propósito do amor e como encontrar paz em um relacionamento. Fiquem com a gente! A câmera focou em Neymar mais uma vez. Ele piscou algumas vezes, como se segurasse algo dentro de si. E, pela primeira vez, ele começou a se perguntar se sua visão sobre relacionamentos estava errada esse tempo todo. O estúdio voltou do intervalo em completo silêncio. Neymar estava visivelmente diferente de quando a conversa começou. No início, ele falava sobre relacionamentos com a leveza de quem já estava acostumado com esse tipo de assunto. Agora seu olhar era outro. Parecia alguém que, pela primeira vez, estava realmente refletindo sobre suas escolhas. O apresentador percebeu essa mudança e decidiu retomar o papo com cuidado. Frei Gilson, no último bloco, você falou que o homem que trai acha que está ganhando algo, mas, na verdade, está perdendo tudo. O que exatamente perde? Frei Gilson olhou diretamente para Neymar antes de responder. Ele perde confiança, perde respeito, perde a chance de viver um amor verdadeiro, construído no tempo, no compromisso e na fidelidade. E, pior do que tudo isso, ele perde a própria paz. Neymar ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. O Frei continuou. O mundo ensina que fidelidade é um sacrifício. Mas o que ninguém fala é que a infidelidade cobra um preço muito mais alto. A pessoa que trai pode até sentir prazer por um momento. Mas depois o que sobra? Neymar passou a mão no rosto e respirou fundo antes de responder num tom mais sério. Sobra arrependimento. O Frei assistiu. E o que o arrependimento faz? Neymar abaixou a cabeça e ficou alguns segundos em silêncio. Ele sabia exatamente a resposta. Ele te corrói por dentro. A plateia observava atentamente. Ninguém esperava ver Neymar dessa forma. Ele sempre teve uma postura confiante, mas, naquele momento, não havia mais sorrisos ou frases prontas. Apenas um homem diante da verdade. O apresentador olhou para Neymar. Você já sentiu isso antes? O jogador piscou algumas vezes e mexeu os lábios, como se hesitasse em falar. Então respirou fundo e respondeu baixinho. Muitas vezes. Frei Gilson manteve a voz serena. E esse arrependimento mudou algo em você? Ou você continuou no mesmo caminho? Neymar suspirou profundamente, olhando para a mesa. Era uma pergunta difícil, porque a resposta era dolorosa.
Muitas vezes eu prometi que ia mudar, mas quando percebi, estava cometendo os mesmos erros de novo. O Frei assentiu, sem julgá-lo. Porque o problema não está só na promessa, Neymar. Está na transformação. Só conseguimos mudar de verdade quando entendemos que o que buscamos no erro nunca vai nos preencher. Neymar engoliu seco. Ele sentia que essa conversa estava indo para um ponto que ele evitava há muito tempo. Frei Gilson continuou. O desejo passa. O prazer passa. Mas as consequências ficam. Um homem pode ter tudo na vida: dinheiro, fama, mulheres, reconhecimento. Mas se ele perde o respeito de quem ama, o que realmente sobra? Neymar levantou o olhar devagar e seus olhos estavam marejados. Ele sabia exatamente o que sobrava. O apresentador, percebendo que aquele era um dos momentos mais intensos da entrevista, decidiu encerrar o bloco. Essa conversa está tomando um rumo muito profundo. No próximo bloco, vamos falar sobre redenção e sobre como Deus pode restaurar tudo o que foi quebrado. Fiquem com a gente! A câmera focou em Neymar, que passou a mão no rosto discretamente. Ele piscou algumas vezes, tentando segurar a emoção. Mas, naquele momento, ele sabia que aquela conversa já tinha mudado algo dentro dele. O estúdio voltou do intervalo, mas Neymar já não era o mesmo que começou a entrevista. Seu semblante estava mais sério. Seus olhos denunciavam uma luta interna. Ele estava realmente absorvendo cada palavra de Frei Gilson. O apresentador olhou para ele e perguntou com cautela. Neymar, você sempre foi um homem de fé. Você acredita que Deus pode restaurar aquilo que foi quebrado? O jogador respirou fundo, pensou por um instante e respondeu baixinho. Acredito, mas às vezes acho que já fiz coisas demais para merecer isso. Frei Gilson sorriu com serenidade. E é exatamente aí que entra a misericórdia de Deus. Ele não olha para o seu passado, Neymar. Ele olha para quem você pode se tornar. Neymar passou a língua nos lábios, pensativo. Era difícil processar aquilo. Frei Gilson continuou. O arrependimento verdadeiro não é de culpa. É decidir mudar. E Deus sempre dá uma nova chance para quem quer recomeçar. Neymar assentiu lentamente. Ele sabia que precisava mudar, mas nunca tinha ouvido isso colocado dessa forma. O Frei olhou nos olhos dele. Se você sente que já perdeu muito, saiba que ainda há tempo para recuperar, mas só se decidir fazer diferente. O silêncio tomou conta do estúdio. Neymar abaixou a cabeça por um instante, respirou fundo e enxugou discretamente os olhos. Ele não esperava que essa conversa fosse mexer tanto com ele. O estúdio estava em completo silêncio. Neymar, sempre tão confiante e descontraído, agora parecia completamente tomado por uma nova realidade. Seus olhos estavam marejados e ele mantinha a cabeça levemente abaixada, absorvendo cada palavra que Frei Gilson dizia. O apresentador, percebendo a intensidade do momento, retomou a conversa com cautela. Frei, o que o Neymar pode fazer a partir de agora? Como alguém que se sente arrependido pode realmente mudar? Frei Gilson olhou para Neymar com um semblante tranquilo, mas cheio de compaixão. Primeiro, ele precisa decidir. Sem decisão, não há transformação. O pecado sempre promete prazer imediato, mas nunca mostra o preço que vem depois. E a fidelidade, Neymar, não é só uma questão de obrigação. É uma escolha diária de amar e honrar alguém, mesmo quando ninguém está olhando. Neymar passou a mão no rosto, respirando fundo. Ele sabia que aquelas palavras eram verdadeiras. Mas e se eu errar de novo? Sua voz saiu mais baixa do que o normal. Frei Gilson sorriu levemente. Todos nós caímos. O que define um homem não é nunca errar, mas sim se levantar e decidir não continuar no erro. Deus não exige perfeição, Neymar, mas ele espera sinceridade. O jogador assentiu lentamente. Era como se, pela primeira vez, ele realmente entendesse o peso das suas ações. O Frei continuou. Você já viu muitos relacionamentos se destruírem por traição, não é? Neymar apenas confirmou com a cabeça. E me diz, o que sobra depois? Neymar respirou fundo, tentando conter a emoção. Seus olhos estavam visivelmente marejados. Sobra dor, sobra arrependimento. E, na maioria das vezes, não dá para consertar. Frei Gilson manteve a voz calma. Exato, mas você ainda tem tempo. Você ainda pode escolher diferente. Pode construir algo verdadeiro e não só viver momentos passageiros. Deus não te deu tudo isso à toa. Fama, dinheiro, talento. Mas tudo isso é nada se sua alma estiver vazia.
Neymar desviou o olhar por um instante, tentando processar aquelas palavras. Ele sabia que tinha vivido momentos incríveis, mas será que tudo aquilo era suficiente? O apresentador percebeu o impacto da conversa e perguntou: Neymar, o que você sente agora? O jogador olhou para cima, piscou algumas vezes e, finalmente, deixou escapar um sorriso leve, mas sincero. Havia algo diferente em seu semblante. Eu sinto que essa conversa não foi por acaso. Frey Gilson sorriu. E não foi mesmo. A plateia assistia em completo silêncio. Não era mais apenas uma entrevista. Era um momento de transformação. O estúdio estava tomado por uma atmosfera diferente. Neymar, visivelmente emocionado, respirava fundo, como se tentasse processar tudo que havia sido dito. Frey Gilson, tranquilo, sabia que aquela conversa tinha alcançado o coração do jogador de um jeito que nenhuma outra tinha antes. O apresentador, percebendo a profundidade do momento, falou com cuidado. Neymar, você sempre foi um homem de fé, mas depois dessa conversa, você sente que algo mudou dentro de você? O jogador passou a mão no rosto tentando conter a emoção. Sua voz saiu baixa, quase num sussurro. Mudou? Eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma. Sempre vi a fidelidade como algo difícil, como uma pressão. Mas agora eu vejo que é muito mais que isso. É sobre construir algo verdadeiro. Sobre honrar quem está ao meu lado e também honrar a mim mesmo. Frey Gilson sorriu levemente. E mais do que tudo, é sobre honrar a Deus. Porque quando escolhemos o certo, escolhemos aquilo que nos aproxima dele. Neymar assentiu com um brilho diferente no olhar. Pela primeira vez, ele parecia realmente entender o que estava em jogo. O apresentador então finalizou a entrevista. Hoje tivemos uma conversa poderosa. Neymar, Frey Gilson, obrigado por essa troca. Tenho certeza de que tocou não só a você, Neymar, mas muitas pessoas que estão assistindo agora. A plateia aplaudiu, mas não era um aplauso de entretenimento. Era um aplauso de respeito, de quem sabia que presenciou algo verdadeiro. Neymar enxugou discretamente os olhos e olhou para Frey Gilson. Obrigado, de verdade. Eu precisava ouvir isso. O Frey sorriu. E Deus precisava que você ouvisse. A câmera capturou o rosto de Neymar, ainda carregado de emoção. Ele sabia que, depois dessa conversa, não poderia mais ignorar o que sentia. E, pela primeira vez, ele começou a enxergar que talvez a maior vitória da sua vida não estivesse dentro de campo, mas dentro de si mesmo,